Graças a Deus, estou aqui para a glória de Deus, trazer aqui a palavra, se encontra em Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, muito forte. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, nosso Deus é santo. Em um alto lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ó nosso Deus poderoso, Ele habita na eternidade, cujo o nome dele é santo. A Bíblia vai falar que também Ele habita com os contritos de coração, com os abatidos, Ele habita, o nosso Deus. Em Isaías capítulo 9 fala que o seu nome é Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz é o nosso Deus. Ele habita com os contritos de coração, com os abatidos, com aqueles que buscam Ele. Ele habita com essas pessoas. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 28 em diante, aonde que Jacó ele recebe a bênção do direito da promessa de passar de Abraão passou para Isaac, e de Isaac passou para Jacó. Ele recebe a bênção. Não vou entrar muito em detalhe, mas quando ele recebe o direito da primogenitura, o direito da promessa de Isaac, vindo de Abraão, logo o seu irmão ficou enfurecido, porque ele mesmo não deu valor. Quando a gente não dá valor nas coisas de Deus, a gente perde, né? Ou perde ou passa para outro. Sempre é assim. E ele não deu valor, passou para o outro. E a Bíblia vai falar assim que logo o seu irmão começou a perseguir. E ele sai para Arã, saindo, né? O irmão dele, a caça dele. E a Bíblia vai falar assim que ele entrou numa caverna, se deitou, tinha uma pedra, colocou a pedra, se deitou. A Bíblia vai falar, em cima, com a cabeça nas pedras, deitou. A Bíblia fala que ele teve um sonho. Nesse sonho, ele sonhou com a escada, cuja dava em cima do céu, da terra ao céu. E nessa escada descia anjo e subia anjo. Descia anjo e subia anjo. E a Bíblia vai falar que lá em cima da escada estava quem lá em cima? O nosso Senhor, o sublime, o santo, o Deus maravilhoso, o Pai da eternidade, o Deus forte. O príncipe da paz, estava ele, olhando para quem? Para Jacó. E Deus disse assim, e eis que o Senhor estava em cima. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. E essa terra em que está deitado, te darei, a ti e a tua semente. Olha que maravilha. Deus ali falando com Jacó. E Jacó, no Gênesis capítulo 28, no versículo 16, e acordando do sonho, pois Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor estava neste lugar, eu não sabia. Por isso que muitas vezes nós passamos por situações, nós pensamos que Deus não está conosco, né? Jacó falou, nossa, Deus estava aqui, eu não sabia. Deus está com você. Muitas vezes Deus já está do seu lado, falando com você, só que você tampou os ouvidos, não consegue ouvir Deus. E Deus fala, você não ouve Deus. Então, Jacó, Deus estava aqui, eu não sabia. Misericórdia. Só que me chama a atenção também dessas escadas. Deus tocando no meu coração uma palavra sobre escadas, sobre degraus, sobre a gente respeitar as fases, amém? Você vê que tem as estações, né? O mundo tem estação, tem as estações próprias, tem o calor, tem o inverno e vai indo, tem as estações próprias, né? E para nós também tem as estações, tem os degraus. E a Bíblia vai falar que Deus falou assim, eu sou Deus de Abraão, para ele,
Isaac e Jacó. Você vê? Degraus. E Deus tocou muito forte no meu coração sobre respeito de falar com vocês sobre degraus, né? Sobre não pular degraus, né? Mas subir ele certo, um por um. Que é isso que Deus quer e se agrada. E a Bíblia fala sobre, Deus tocou no meu coração, fala sobre Elias, né? A respeito dos degraus. Assim como eu fiz com ele, para tirar uma experiência, uma bagagem, e colocar em prática, para ver que fase que nós estamos e que fase nós queremos chegar. E a Bíblia vai falar sobre Elias, em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias chega a Acabe, porque o povo estava em rebeldia, o povo de Israel, e Deus envia Elias, e a Bíblia fala que Elias falou, não haverá chuva. Aquela palavra ali foi o próprio Deus que colocou na boca de Elias ali. Tem palavras que vêm, que é o próprio Deus, né? Já fala na hora. Tem palavras que Deus fala conosco, a gente fala no tempo oportuno que Deus manda. Mas ali, quando Elias fica diante de Acabe, Deus já usa a boca de Elias. Só quando cessa a palavra que não haverá chuva, Deus já vai cuidar do profeta. O profeta também vai passar agora por fases. E a Bíblia vai falar em 1 Reis capítulo 17, e no versículo 2, ó. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha só a situação. Deus fala assim, ó, vai para o oriente, habite no Querite, que está diante do Jordão. Querite era um rio que estava passando, um rio bem fraco. E diante desse Querite, desse riachinho, riozinho, né? Tinha logo o Jordão pela frente. Mas por que Deus não mudou logo para o Jordão, né? Por que Deus não falou logo para ele, ó, você vai logo para o Jordão? Não, Deus manda para o Querite, porque Deus queria tratar Elias também ali. Deus quer tratar nós. Elias vê no Jordão, mas ele tem que ficar no Querite. É assim a nossa vida também. A Bíblia fala que Elias não questionou, mas você acha que pela humanidade de Elias também, que ele era também sujeito às paixões, você acha que ele não pensou, mas o Jordão está ali, porque eu vou pro ribeiro aqui, né? Que logo após esse ribeiro secou. E aí Deus vem de novo falar para ele. Aí a palavra fala, no versículo 8, 17, 8, 1 Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que ali ordenarei uma viúva que te sustente. Elias acabou de sair do Querite, ele podia ir para o Jordão, não. Deus falou, vai para a casa da viúva, que ali eu tenho ordenado que ela te sustente. Quando chegou lá, quando Elias viu a viúva, Elias falou assim, para a viúva, traz um copo da água para mim. Quer ver? Por que não foi para o Jordão, né? Aí Elias passa por essas fases. Querite vai para casa da viúva, pediu água para a viúva. Também pediu alimento para a viúva, que a viúva só tinha um pouquinho de farinha ali. Eu ia falar, fazer o bolo. E ela falou assim, só tem esse pouquinho para eu e meu filho comer, vamos morrer. Elias, faz primeiro para mim. Ela fez. E Elias falou assim, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não vai se acabar também. E não acabou ali. Assim eu profetizo na sua vida, que nada vai se acabar na tua casa, né? O azeite vai voltar sobre você em nome de Jesus. Então você vê que Elias vai passando por fases, né? Assim como a gente acabou de ler sobre a escada. A escada tem uns degraus, né? A gente vai só primeiro, segundo e vai indo. Então, aí quando Elias obedece, ele vai para Serepta, na casa da viúva. Logo depois, a Bíblia vai falar que ele, agora, chegou o momento do Jordão. Chegou o momento esperado por Elias, né? A Bíblia vai falar em 2 Reis, chegou o Jordão agora de Elias. Chegou aquele rio, um monte de rio, chegou a água. E agora Deus fala assim, ó,
E Elias disse, fica-te aqui. Elias estava ali com o menino, a Bíblia fala assim, Elias estava com Eliseu. Eliseu servia o profeta Elias. E estava na hora ali. E disse Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ó, agora, você vê? Por isso que é bom respeitar fases, né? Você vê, passou Queride, agora vai lá na viúva, pede água. E agora o Senhor me enviou ao Jordão. Você entende, meus irmãos, que a gente não pode pular o que? Fases. Amém? Né? Cada fase é cada fase. Respeitar as fases, né? Se está no Queride, não adianta querer ir já para o Jordão direto, vai dar problema. Tem que passar lá pela viúva, pedir água, né? Não estou falando que você vai pedir água para os outros, não. É Deus trabalhando conosco, né? As fases. Você acha que talvez Elias, por ser um profeta, ser um de Deus, né? Muitas vezes a gente fala, por que eu estou no Queride, sendo que eu poderia estar no Jordão agora? Eu tenho capacidade, né? Eu já conheço a palavra, eu sou de oração, mas tem as fases, né? E se você já foi direto para o Jordão e esqueceu do Queride, é um grande problema. Você pode até estar no Jordão agora, desfrutando da água, nadando, mas se você não passou pelo Queride, vai dar problema. Por isso que Ezequiel, a Bíblia vai falar que, lá em Ezequiel fala, que quando Deus leva Ezequiel em espírito, Ezequiel 47, ali fala das águas, né? Foi medido 1000, dava no tornozelo de Ezequiel. Ele mediu mais 1000, dava no joelho. Mediu mais 1000, dava no ombro. E depois não dá para medir mais, aí ele foi no nado, né? Para a gente chegar no nado, a água primeiro vem no joelho, no tornozelo e vai subindo. É assim, tem que respeitar as fases. Não adianta querer pular já de uma vez nas águas profundas. Não, tem as fases. Ezequiel passou também por isso. Primeiro, tornozelo, joelho, né, ombro, aí nada. Aí chegou o momento, se ele não, Deus levou ele, o quê? Passo a passo. E assim, para chegar ao Jordão na nossa vida, ele tem que respeitar as fases, irmão. Amém? Se você for ver a história também de Isaac 26, Gênesis 26, fala que Isaac prosperou muito. E ali o rei filisteu falou, não tem como nós dois habitar aqui, vai para lá. Ele foi para outro lugar. Chegou lá, tinha uns poços, né, que o pai dele cavou lá atrás. Só que quando Abraão morreu, os filisteus tampou ali a boca ali. Os filisteus tamparam aquela boca tampou os poços, né? Por isso que o maior medo medo não, Abraão alertou a igreja, falou assim, ó, depois da minha partida, entrarão lobos, né? No meio do rebanho, que não vai perdoar o rebanho. Mas nós temos que a palavra de Deus, né? Nós temos o Deus conselheiro, ele aconselha para o lobo não entrar. Nós temos o Deus conselheiro, nós temos o Deus forte, nós temos o Pai da eternidade, que é o Senhor. Então ali, quando Isaac cava os poços, que o pai dele tinha cavado lá atrás, né? Os filisteus veio, se poço é nosso, pegou. Aí Isaac cava outro poço. E aí os filisteus também é nosso. Ele cavou outro poço. E aí também a mesma coisa. Os filisteus chegou, aí depois cavou outro poço. Aí os filisteus não vieram e Elias edificou um altar. Jacó também cavou um poço, se você for ver lá na história lá em João capítulo 4, fala também que ao poço de Jacó, onde que estava a samaritana ali, foi Jacó também que cavou aquele poço. Então, meus irmãos, tem fases, né? A gente não pode pular fases. Quer passar o Jordão? Né? Quer entrar no Jordão? Não se esqueça das fases. Então Deus está conosco, Deus está com o abatido, com os contritos de coração. Então é tremendo, irmão. Vamos respeitar as fases, né? Pra gente ter uma vida abençoada. Não adianta querer correr, né? A Bíblia fala, todos correm, mas um só leva o prêmio. Quem é esse prêmio aqui que corre com paciência? Qual que é essa corrida? A Bíblia fala em Hebreus 12,
fala muito forte, ó. Portanto, nós também, pois que estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado, que de tão de perto nos arrodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nessa corrida espiritual para chegar nos degraus, tem uma nuvem de testemunha. Tanto essa nuvem de testemunha, a gente tem a Bíblia, tem os profetas, tem o sacerdote, tem Cristo, o principal, mas tem uma nuvem de testemunha para edificar a nossa fé. Só que essa nuvem de testemunha, Jesus deixou claro aqui, ó, nós temos que deixar o quê? Nesse caminho, dessa corrida espiritual, tem que deixar um embaraço. Né? Embaraço é diferente de pecado. Deixando todo o embaraço e pecado que nos arrodeia de perto. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira que está proposta a mim e a você. Né? A nossa carreira, uma carreira espiritual, ou que está no seu coração, tem que correr com paciência. Nessa corrida, deixando o embaraço, deixando o pecado que de tão de perto nos arrodeia. Corramos com paciência. Com paciência a gente chega lá. Entenda, não vamos pular o quê? Ah, não quero passar o querido. Eu sou a pessoa já que já posso ir para o Jordão. Né? Não foi assim. Elias teve que respeitar o querido. Imagina a pessoa olhando no Queride, estou no Queride aqui nesse riachinho, e ali logo uma fonte, que era o Jordão, muitas águas. E ali ele só olhava, é Deus, acho que ele pensou, acho que depois de Queride, acho que eu vou para o Jordão. Não, vai passar pela viúva lá. Assim também, o profeta também, Ezequiel, né? Para ele chegar nas águas fundas, tem que passar água no quê? No tornozelo. Só que muitos nós também, essa é a fase, mas só que muitos só querem ficar na mesma fase, não pode. Você vê? Quantas fases ali foi? Elias passou 3 fases. Queride, na viúva, Jordão. Agora, a Bíblia fala também de Ezequiel, quantas fases? Tornozelo, joelho e ombro, água, e depois o profundo. E depois do Jordão também Elias foi aos céus. A Bíblia fala também que Josué passou o Jordão. Então, meus queridos, né? Traga essa reflexão do Pai aqui para nós, né? Não sei qual fase que você está. Eu sei que você não cumpriu toda a sua fase ainda. Ah, mas eu já cumpri toda. Não. Enquanto está aqui na terra, tem fase ainda. Porque não chegou no céu. Então vamos correr com paciência, né? Para chegar no Jordão, nas águas profundas, tem que deixar o pecado, o embaraço. Tira todos os embaraços da sua vida, né? Os embaraços estão perto, não está longe. O pecado está perto. Tira os embaraços, tira os pecados. Já chegue mais a Deus, né? E Jacó ali, ele viu. Deus está aqui, eu não sabia. Muito forte essa palavra, né? Assim diz o alto sublime, cujo nome é santo. Ele habita na eternidade. E também habita com aqueles que têm o coração quebrantado, para vivificar. Deus quer vivificar a nossa fé. Vivificar. Deus quer te vivificar a sua fé, a minha fé. Deus quer nos fortalecer. Deus quer nos encher, meu irmão. Deus quer trazer um renovo. A paz, que excede todo entendimento, vem dele. Ele é o príncipe da paz, o nosso Deus. Ele é o Deus forte. Respeita os degraus. Você vê que quando o profeta, o rei foi ungido, rei Davi, 17 anos mais ou menos, 16, 17, ele não foi logo para o trono, ele voltou para o pasto. Foi ungido 3 vezes para tomar posse.
Você vê, para ele chegar lá no trono, ele precisou ser ungido 3 vezes. Então, depois ele foi ungido a rei ali de uma pequena cidade, foge o nome agora da memória, mas ele não foi direto, ele foi ungido a rei e voltou para o palácio. Depois foi ungido, tomou conta de um povo. Imagine ele tomando conta de um povo pequeno, sendo que era para tomar conta da nação de Israel. É teste, irmão. Tá pensando que você vai chegar logo brilhando já? Não. Deus dá o pequenininho para ver se você vai. Se você não valoriza o pequenininho, quando chegar dentro você vai ficar soberbo. Muitas vezes a pessoa já quer chegar brilhando. Não, vai chegar brilhando não. E senão você vai ficar soberbo, vai chegar, vai pisar nas pessoas. Tem que aprender a pedir água para a viúva. Né? Tem que aprender a ser humilde. Porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Tiago fala. Deus está com todos, porém, o soberbo Deus resiste. É a mesma coisa, a pessoa quer abrir a porta e tem outra pessoa empurrando a porta para não abrir. Por quê? A pessoa soberba. Deus resiste o soberbo. É Deus, hein? Nani fala, né? Diabo resiste o soberbo, não. É Deus resiste o soberbo. Aqueles que têm orgulho, aquelas pessoas soberbas, né? Se acha melhor que todo mundo. Se acha a última cocada do deserto. Fala, se eu sair daqui, fecha. Até parece. Tá começando agora. O evangélico é desde lá, desde a época de Noé pra cá, nunca parou. O rei Herodes falou assim, vamos matar Tiago, vamos matar Pedro, que a igreja vai parar, não vai parar não. Que a igreja alavanca. Se você sair daí, vai ser até bênção. A igreja vai continuar fruindo, meu irmão. A igreja nunca dependeu, você vê, se dependesse de Abraão lá, a igreja tinha fechado, não. Abraão foi e está vindo. E vai vir, se o mundo acabar daqui a 100 anos, Deus vai levantar outras pessoas e a obra não vai parar. Que é a obra de Deus. Essa obra, mas é a mesma coisa, Deus que resiste. Muitas vezes você, o diabo está fechando a porta. Não. É Deus que está resistindo o soberbo. É Deus que segura a porta lá, não vou abrir. Enquanto não for humilde de coração, Deus está perto dos contritos. O que é contrito? Né? Deus não se agrada em sacrifício. Né? Deus se agrada o quê? Em obediência. Então, meus queridos, aqui, Jesus é bom. Essas fases é para todo mundo. Todo mundo está debaixo da terra, tem as fases. Tem, até no planeta Terra tem as estações, tem a calor, frio, é um tom e vai indo. Tem as estações. A Lua tem a estação também. Porque nós vamos fugir daquilo que Deus quer dar para nós, né? As estações. Não, eu vou logo pular para o Jordão, eu vou logo pular para as águas profundas. Que eu sou melhor, você não é nada. Nós somos pó. Até Jesus precisou, desceu na terra. Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sem igual, porque nós somos mais semelhantes, igual a Deus, né? Mas Jesus é Deus. Mas ele entrou no corpo humano, não tinha pecado, não teve nenhum pecado. E a Bíblia fala assim que ele obedeceu até a morte de cruz. E a Bíblia fala que Deus o exaltou, né, de tal maneira que deu o seu nome acima de todos os nomes. O nome de Jesus está acima do nosso nome. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E eu falo assim que Deus deu poder que toda boca confessará e todo joelho se dobrará que Jesus é o Senhor. Então, nós aqui somos só servos, né? E Deus resiste soberbo, hein? Mas dá graça ao humilde. Seja humilde. Vamos ser humildes para Deus nos dar graça, né? Não é com a nossa agilidade, né? Porque Deus, Ele dá graça. Se a gente for humilde, Deus vai dar graça. Vai chegar o Jordão, né? Vai chegar essa bênção. A escada está aí, ó. Vamos degrau a degrau, para a gente atingir o patamar de bênção. Só que para isso, Deus habita conosco, hein? Jacó estava ali. Nossa, estou aqui. Acho que ele pensou que estava sozinho, Jacó. Jacó, acho que eu estou sozinho aqui. Não, Deus estava com ele. Deus estava com o Jacó ali. Deus está com você, Deus está comigo. Essa palavra é muito forte. Assim diz
o alto e sublime. Quem? Deus dizendo a mim e a você que Ele habita com você. No começo da aliança, Deus falava em sonho, Deus fala em sonho ainda. Deus falou em sonho com Jacó, com Moisés falava face a face. Só que Deus ainda não habitava dentro do homem. Depois Jesus veio, andou com os homens, ficou 3 anos e meio aqui na terra, andando com os homens. Com os discípulos andou 3 anos e meio. Os outros 30 anos ele ficou ali, cuidando da família. Com certeza, a Bíblia fala assim que ele era um homem experimentado nos trabalhos, trabalhava, ajudava os pais. E a Bíblia fala que nós não fez dele caso algum, né? Está lá escrito. Ah, mas eu estou na presença agora, mas muitas vezes você não faz caso dele, né? Tá lá, se tá lá, a Bíblia fala que não fizemos caso dele, né? Ele não era homem de formosura, que os judeus esperavam o quê? Isso aí. Mas ele veio que nasceu na manjedoura, entrou ali, mutado num jumento, no jumentinho para entrar em Jerusalém. Então, totalmente humilde, mas agora ele não vai vir assim mais não, agora ele vai vir como Deus poderoso, vai vir agora com toda a autoridade que o Pai deu, vai vir colocar ordem, vai vir abençoar. Então essa vinda, a segunda vinda agora dele, ele não vai vir mais aquele que apanhou na cruz não, né? Que o pessoal debochava dele. Não, agora não, acabou isso aí. Ele não vai nem pisar o pé na terra, vai vir nas nuvens. E aqueles que foram mortos ressuscitarão. E os que ficamos vivos seremos arrebatados. E juntaremos ficando com ele reinando. E aqueles que não foram, só a misericórdia. Então nosso Deus é poderoso. Assim ele fala conosco, né? As palavras é de Deus. Deus, os anjos tentou pregar a palavra, mas Deus não deixou para eles pregar. Eles tentou. Você vê que os anjos que eram os mensageiros, antigamente, na aliança, eles vinham falar, falou com muitos discípulos, falou com Zacarias, falou com Gideão, os anjos, falou com Maria, sobre o nascimento de Jesus. Agora é nós. Então, por isso que muitas pessoas confundem, por isso que Cornélio, ele era um homem, em Atos 10, ele era um homem de ajudava as pessoas, né? Ele era um homem de oração, de jejum. E o anjo desceu e falou com ele, ó, vai lá chamar Pedro, porque Pedro está com a palavra. Vai chamar Pedro. Pedro está com a palavra. Aí ele foi e mandou o servo, vai chamar Pedro lá. Aí Pedro, chegou os 2 homens, ó, o centurião, ele falou assim, o Cornélio, falou que Deus está mandando sei lá que você está com a palavra. Ele foi, começou a pregar a palavra. E ali o Cornélio já começou a chamar quem? Chamou os amigos, vizinhos, tudo esperando o profeta. Porque o profeta tem que honrar, meu irmão. Apesar que Jesus falou que o profeta da casa não tem honra. Mas com honra, sem honra, eu vou falar. Glória a Deus. Então a Bíblia vai falar que quando ele chegou, você me honrando ou não, eu vou falar, né? O meu pastor me honra, mas quem não me honra eu vou falar de todo jeito. Então, aqui, o que aconteceu? Quando o Pedro chegou, Pedro começou a falar a palavra. Aí quando ele começou a pregar, caiu o quê? O Espírito Santo sobre aqui. Isso foi cheio da presença, não todos, mas muitos foi cheio do poder de Deus. Que não pode recusar o que dá água, essa água que é Jesus Cristo. Ele é a fonte das águas vivas. Quem crê nele, correrão águas vivas dentro do ventre. Então, meus amados, nós estamos nesse poder. Dai honra a quem tem honra, né? Por isso que a Bíblia fala assim, dai honra a quem tem honra. E quem não tem honra, dá honra também. Porque a Bíblia vai falar o quê? Todos nós somos corpo, membros, né? E vai falar que aqueles que têm honra não precisam receber de honra, né? As que não têm, Deus prefere honrar mais. Então, se você não tem honra, você é orgulhoso, aí você não vai receber. Porque até quem tem, até quem não tem é tirado. E o que tem, já não precisa ter mais, mas como o outro lá é orgulhoso,
Em vez de receber, não vai receber, vai dar porque tem 10. Porque tem 10, ele vai receber. Por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, eu estou só recebendo bênção. Que tanta bênção? Porque o outro lá está sendo tirado por causa do orgulho. Deus registra o soberbo, hein? Então a palavra é essa. Ficai em Jerusalém. Até que do alto seja revestido do poder. Poder do Espírito Santo. Então, vamos respeitar as fases. Não fique na mesma fase só. Fica atento à voz de Deus. Né? Fica atento. Deus falou com Elias. Elias, vai para o Querite, ele foi. Vai para a viúva, Serepta, ele foi. Vai para o Jordão, ele foi. Então, ouvir a voz de Deus. Para que nós seja o quê? Plenamente abençoado. A palavra é essa. A palavra de Deus é vida. Então Deus deixou nós para ministrar a palavra, né? Queira você ou não. Ah, mas não simpatizei com você, Mofá. Eu não estou nem um pouco me lixando. Também. Porque Jesus recebeu aplauso. Né? Quem recebe aplauso já está reprovado. Então, Jesus, ele veio. E entenda uma coisa, quando você é escolha de Deus, tem isso aí mesmo, né? Vai ter crítica, vai ter aqueles que tem um apoio, tem de tudo. Então você tem que preparar para tudo. Os escolhidos passam por tudo. Pensa que você vai só mil maravilhas, não. Vai passar luta, vai passar o querido, é isso aí. Mas tem que estar convicto na fé que Jesus é bom. E o Espírito Santo é que envia essas almas, né? A Bíblia vai falar que João pregava a palavra e muitas pessoas iam até João Batista, que confessando os pecados. E teve outros lá que, não vou entrar nessa história, mas muitos iam confessando o pecado. E se não vir, nós temos que ir. Porque ele falou assim, ide e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se eles não virem, vamos ter que ir. Entendeu? Eles iam até João. E João foi a Bíblia vai falar que ele foi. Jesus falou, não haverá outro profeta igual a João Batista. Porque ele denunciou o pecado e ele não tinha perdido a cabeça, né? Eu vejo ele como homem de Deus, né? Porque uns pregam de boa mente, outros pregam para vanglória. Paulo falou, eu prego pela causa do evangelho, né? Tem diferença. Um prega de boa mente. Tem até boa intenção de pregar, falar para você palavras boas. Ele tem a boa mente de te ajudar. Outros pregam de vanglória, para se gloriar, porque está pregando. Mas Paulo falou, eu prego pela causa do evangelho. Então quando a gente prega pela causa, você se entrega todinho. Assim como João, ele pregou pela causa, ele não pregou de boa mente. Se ele pregasse de boa mente, ele ia aliviar o pecado ali do rei Herodes. Mas ele pregou pela causa. Então, quem ama a causa, não importa. Vai ser jogado na fornalha, vai ser jogado aqui na cova dos leões, pela causa. Mas Deus tira da boca do leão, Deus tira da fornalha, porque é pela causa. Eu não sei se você está pregando pela causa. Se você prega de boa mente, para com isso, meu irmão. Se você prega para se vangloriar, é problema também. Então pregue pela causa. A causa é essa aqui, ó. Talvez você vai ter que passar sede. Talvez você vai ter que ir para o queride. Porque quem prega pela boa causa, passa o queride. Passa também Serepta, a viúva. Passa também igual Isaac, cavou o poço, teve que os outros homens viram, não, esse poço não é seu. Quem prega pela causa. Se você não é da causa, você não está no Mateus capítulo 5, você não é os bem-aventurados. Porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça é a causa. Bem-aventurado é aqueles que a Bíblia vai falar que quando sofrem injustiça, né? Perseguindo, metido, isso é todo mal contra vós. Mas quando você prega de boa mente, você não passa por isso. Porque se alegra a patrulha, né? Você alegra as pessoas. Não fala de questão de alegrar. Você não prega a causa. E a causa é isso aí. A causa é diferente. Então Paulo e
João, ele pregou a causa. E ele veio preparar o caminho. É a mesma coisa, você sobe o morro. Aqui tem a serra. E está cheio de mato, cheio de árvore. Você tem que preparar o caminho. Vai ter muito desafio. Tem que tirar tronco. Vai ter animais, né? Você tem que estar preparado para abrir. Você tem que abrir o caminho, não importa o que esteja na frente. E a gente abre o caminho com a palavra. Entendeu? Doe quem doer. A gente abre o caminho com a palavra de Deus. Agora, se for de boa mente ali no morro desse, você não vai fazer nada lá. Primeiro, chegar lá vai ter que ter raça. Porque logo tem árvore, tem que ter machado, tem que ter garra, vai ter animal. Você vai ter que suar. E quem prega de boa mente não vai conseguir subir esse morro aí. Né? Mas quem é da causa consegue preparar o caminho. Então, o profeta ele veio preparar o caminho para Cristo. Ele preparou, após ele preparar, chegou a missão dele. Ele já chegou no Jordão, vai para o céu agora. Então nós é a mesma coisa. Então Cristo, João Batista preparou o caminho. Ele pregou pela causa. Eu vim pela causa. Você veio pelo quê? Ser boa mente? Né? E não vim aqui passar a mensagem, não. Eu vim trazer a palavra, a revelação que Deus me dá, a revelação na Bíblia. Para você também Deus dá. Só que você prega de boa mente. Prega o quê? De vanglória. E você tem que pregar o quê? Pela causa. Pregue pela causa. Pela causa. Nós estamos uns dias assim. Não há tempo de brincar. A mesma coisa está pegando fogo no prédio. Nesse prédio, você não pode entrar lá brincando. Tem vidas lá dentro. Você tem que ir com toda a garra, né? Chega lá, tem aqueles iniciantes, né? Do corpo de bombeiro ali. Aí começa a falar um monte de coisa, mas assim não vai adiantar. Tem que enfrentar, tem que, né, entrar com garra e tirar lá as pessoas que estão lá dentro. Se chega lá, não vai acontecer, né? Acontecer nada. Vai ser o quê? Apenas uma pessoa de boa mente. Boa mente. Tá cheio de boa mente. Mas ele tem que entrar com garra. Por isso Jesus falou assim, o valente. Tem um valente, mas tem outro valente que é mais. Esse valente é Satanás, está aqui fora. Mas tem um valente que é mais. Quem é esse valente que é mais do que esse? É Jesus. Ele entra na casa do valente, amarra o valente, né? E pega-lhe as vítimas, que é as almas. Então, para a gente combater esse mal, não pode chegar lá de qualquer jeito, meu irmão. Tem que chegar com as armaduras, com a espada. Chegar com convicção. Assim como o Davi, ele chegou para derrubar o gigante, como? Ele chegou com autoridade. Assim diz o Senhor: tu vem contra mim com pedra, com pau, com lança. Eu vou contra ti em nome dos seus exércitos. Ele não foi lá com palavras para alisar, não. Foi com autoridade. Amém? Aí você fala, nossa, não é isso. É que você está de boa mente. Mas quando você entra pela causa, é diferente. Então, sirva Jesus pela causa, não de boa mente. Muitas pessoas de boa mente já fez muitas coisas acontecer, não de favorável, por quê? Ou de vanglória. E eu quero ser aquele, claro que ninguém vai ser, cada um é cada um, mas nos espelha, que nas escrituras deixa. Mas se a pessoa pela causa, eu quero viver pela causa. Quando você viver pela causa, você vai acabar com isso aí, dos embaraços. Por isso que está no embaraço. Então, estamos no novo tempo, irmão. Mas depende de você. Há muitas vozes, né? Muitos querendo te parar, muitos querendo. Não, você não é capaz. Eu já falei do início. Deus habita com os abatidos, com os contritos de coração, aqueles que amam a causa. Vamos amar a causa de Jesus. Amém, irmão? Hoje o vídeo foi mais longo. É que Deus vai falando. E a gente tem que exercer. Se não conseguir ouvir tudo, vê 10 minutos, depois continua, vai ser bênção para você. Não vim trazer palavras de boa mente, não. Aqui eu vim trazer a causa, para que você venha a ser abençoado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.